classe abstrata, certo? Então, esse conceito é muito importante, e junto com o conceito de... Eu preciso também do conceito de herança, a gente fecha o ciclo, né, nesse assunto aqui de polimorfismo. Quando eu falo em classe abstrata, pessoal, é tudo que a gente sabe de herança, tá certo? A gente se aproveita aqui. Olha só. Estão vendo esse lado esquerdo aqui, ó? Eu tenho um relacionamento de herança que você já sabe. Uma superclasse chamada veículo, e aí eu tenho automóvel e motocicleta que herdam de veículo. Então, esse triângulozinho aqui nesse diagrama aqui, ó, significa que essas subclasses aqui herdam de veículo. Tá certo? Se eu quiser instanciar um objeto veículo, eu posso. Se eu quiser instanciar um automóvel ou motocicleta, também posso. Se a partir de um objeto veículo eu chamar um determinado método, eu posso. Da mesma forma, de um automóvel, também vou poder. Aí agora, eu crio uma classe que eu chamo de classe abstrata. Espera aí que eu vou dizer o que é uma classe abstrata já já para vocês. E vejam que eu tenho o mesmo relacionamento de herança. Automóvel e motocicleta herdam dessa superclasse abstrata. Essa superclasse aqui, tá certo? Ela também vai ter propriedades, ela vai ter métodos em comuns para as suas subclasses. Só vai ter uma coisinha a mais que eu vou mostrar para vocês, que é o que difere. Olha só, a partir do momento que você define subclasses que herdam de uma superclasse abstrata, já aparece uma coisa que vocês têm que ter em mente. Eu não posso instanciar objetos a partir da superclasse abstrata. O que eu posso fazer na herança. Mas eu posso instanciar objetos a partir de qualquer descendente dessa árvore aqui, ó, de veículos. Ou seja, eu posso instanciar um automóvel, uma motocicleta e o que vier mais aqui para baixo. Então não tem problema. Da mesma forma, se eu não posso instanciar um veículo, que é a superclasse abstrata, eu também não posso invocar, porque o objeto não existe, né? Nenhum método dessa minha superclasse abstrata. Vou mostrar para vocês já já aqui o que é que diferencia uma superclasse abstrata e uma normal. A gente já está trabalhando até agora com esse lado aqui, ó. Superclasse abstrata, a gente aproveita tudo que faz aqui, porém já apareceu uma coisa, ó, eita, não posso instanciar objeto da superclasse. Se eu não posso instanciar, eu também não posso invocar método. Porém, o que acontece nas subclasses, né, e aquela ideia de que essas subclasses herdam tudo que vem da superclasse, também se repete. Então, assim, o que é uma superclasse, o que é uma classe abstrata, pessoal? Olha só. Isso aí também é um recurso, é um artifício que a gente encontra no paradigma O, tá certo? Que é um recurso para a gente idealizar uma superclasse, mas que ela serve apenas de modelo às suas classes derivadas. Ou seja, eu crio essa superclasse, mas digo, olha, você vai ser modelo para minhas subclasses. Então, se você quiser instanciar um objeto dentro dessa hierarquia, você só pode fazer a partir das suas subclasses. Não pode fazer a partir das superclasses, tá certo? A classe abstrata, ela só pode ser estendida. Então, tá aqui, ó. A minha classe abstrata, ela só pode ser estendida. Então, automóvel, motocicleta, herda dela, não tem problema, tá certo? A gente só pode criar objetos a partir das classes derivadas, a partir da superclasse, não. Ok? E na classe, a classe abstrata, eu posso fazer tudo que eu fiz na herança, né? Olha aqui, ó. Se eu quiser, essa classe forma geométrica aqui, ó, ela é a nossa superclasse. E ela está sendo herdada, né, por trapézio e outros. Mas ela não é uma classe abstrata, porque eu posso instanciar objetos do tipo forma geométrica. Olha aqui, ó. Mas se eu fizer ela se transformar em uma classe abstrata, eu já não vou poder mais. Vai ter situações que eu vou colocar aqui dentro desse código agora que vocês vão olhar e dizer, ah, essa classe agora é uma classe abstrata. Então, para que vai servir essa classe abstrata? Já é uma forma de você fazer com que você defina uma classe que vai servir de modelo, e se ela é modelo, você não pode instanciar objetos a partir dela, mas os descendentes
podem, né, objetos de seus descendentes podem ser herdados. Se você vai definir uma classe abstrata, uma coisa é obrigatória. Dentro da sua superclasse abstrata, você vai ser obrigado, tá certo? Olha só o termo. Você é obrigado a definir apenas, ao menos, aliás, né, um método abstrato. Alex, o que é um método abstrato? É um método que não tem implementação e, pelo fato de você sinalizar que ele é um método abstrato, Python vai entender o seguinte, olha, triângulo está herdando da classe abstrata a forma geométrica. Ah, forma geométrica é classe abstrata? Sim. Então, se é uma classe abstrata, deixa eu ver qual é o método abstrato. Calcula a área. Então, calcula a área lá, por ser sinalizado como método abstrato na superclasse, ele não vai ter implementação, porém, as subclasses que herdam da classe abstrata, eles vão ser obrigados a implementar esse método. Então, isso responde àquele questionamento que eu fiz antes, né? Como é que eu faço para evitar que quando eu esqueço o calcula a área de um triângulo, chamar o da superclasse? Porque o mecanismo de herança quebrou o galho. Mas com classe abstrata, agora ele não permite. Se você criar uma classe abstrata e fazer o que eu fiz aqui, ó, né, no trapézio, e comentar o calcula a área, Python vai olhar e dizer, olha, trapézio, você herda de uma classe abstrata. A classe abstrata, a forma geométrica, tem um método abstrato chamado calcula a área, sem implementação. Então, você não implementou aqui dentro do trapézio, então vá consertar o problema, né? Implemente o calcular a área com a mesma assinatura do método abstrato, que está em forma geométrica, e aí, sim, o código pode ser executado. Então, olha só, agora a gente já tem aquela garantia que numa situação equivocada como a que eu citei anteriormente, eu seja alertado para fazer com que trapézio implemente obrigatoriamente a sua implementação do calcula área, tá certo? Então, resumindo, qualquer classe que você defina como abstrata, ela deve ter ao menos um método abstrato sem implementação. Vocês vão ver já que tem como a gente sinalizar que um método ele é abstrato. E aí, as subclasses, a partir do momento que elas herdam dessa superclasse, elas são obrigadas a implementar esse método abstrato. Se você não implementar, nem se preocupe, que ele não vem por herança não e vai aproveitar código. Vai dar erro, tá certo? Na execução. Pronto, vou mostrar código, tá certo? Olha só, veja que o conceito de classe abstrata também tem um relacionamento de herança, tá ok? E eu também posso fazer polimorfismo com classe abstrata, porque a classe abstrata, como ela obriga que você implemente o método, né, que é em comum, aliás, o método que é sinalizado como abstrato, que todas as subclasses devem implementar, então o polimorfismo ele vai estar garantido. Então, tudo que eu mostrei anteriormente vai, né, rodar aqui sem maiores problemas. Beleza, Alex, como é que eu faço, né? Como é que eu faço para ver a classe abstrata em funcionamento? Então, veja só aqui, eu tenho duas maneiras, né, de implementar minha árvore, minha hierarquia, né, da forma geométrica. Eu posso fazer por herança e com classe abstrata, né? Então, para evitar aquele problema anterior, que eu disse que eu esqueço de um losango de implementar o método calcular área, se eu disser que forma geométrica é uma classe abstrata, aí sim, o losango eu vou ser obrigado a implementar, e aí eu vou poder definir a expressão de cálculo da área correspondente a um losango. Então, pessoal, agora é sintaxe. Olha só, o que é que muda de uma classe, de uma superclasse que você definiu, né, para ser herdada pelos seus descendentes, para que ela se torne uma classe abstrata? Então, primeiro, deixa eu colocar aqui um código. Tem aqui a classe animal, também está lá no Classroom, vamos dizer para vocês. Primeiro, sua classe sua superclasse vai ser abstrata? Beleza, então eu vou importar esse módulo ABC, que é de Abstract Base Class, né?
tá certo? E desse módulo, eu vou importar essa metaclasse ABC maiúsculo, tá certo? Então, observa aqui no código, ó, from ABC, importe ABC, tá certo? Primeira coisa que eu faço. Se eu colocar essa instrução aqui, ó, dentro de forma geométrica, só fazer o import, não quer dizer que forma geométrica agora já é uma classe abstrata, não, tá certo? Então, você importou, mas não está usando nada, então, até agora, a forma geométrica permanece do mesmo jeito. Aí, beleza, eu fiz o import. O método que é abstrato, tá certo? Que eu disse para vocês que a gente deve ter ao menos um, você tem que definir ele na sua superclasse e sinalizar com esse decorador aqui, tá certo? Mas antes, eu acho que isso aqui não era para aparecer agora, não. Deixa eu fazer a ligação aqui, ó. Quando você faz o import do módulo ABC, como é que você vai informar a Python que sua classe, sua subclasse, herda de uma superclasse? Aliás, que a sua superclasse é uma classe abstrata. Então, olha só. Classe animal aqui é fazer ela herdar de ABC, tá certo? Lembrando, essa classe aqui é a minha superclasse, mas como ela herda ABC maiúsculo, então eu estou informando na Python que, olha, esta aqui é uma superclasse, mas ela é abstrata. Então o Python vai dizer, tá certo. Então defina aí para mim ao menos um método abstrato. A gente pode ter, ó, se a gente definir métodos da forma como a gente está acostumado a fazer, def, nome do método, self, por aí vai, isso aqui é método em comum que vai ser herdado pelas subclasses. Porém, quando eu defino um método e acima do método eu utilizo esse decorador aqui, ó, @abstractMethod, então eu estou sinalizando a Python que, olha, atacar é o meu método abstrato. Então, lembra que eu falei que esse método, a gente é obrigado a implementar nos descendentes, mas é um método sem implementação. Então, a gente coloca um pass aqui, ó, para informar a Python que, olha, não tem implementação, mas siga adiante. Python vai dizer, tá certo, eu vou ver se alguém herda dessa superclasse abstrata para ver se implementou atacar. Se a pessoa esqueceu, então eu vou dar um aviso, né, de erro, tá certo? Então, para a gente poder sinalizar um método abstrato, a gente também no import vai importar esse decorador aqui, tá certo? De método abstrato. Então, basicamente, o que a gente precisa é isso. Criar superclasse, herdar de ABC maiúsculo, aí Python já sabe que é uma superclasse abstrata. E aí, para completar, eu defino ao menos um, né, método e vou dizer que esse método é abstrato. Então, Python vai saber que, a partir disso, Python vai saber que não posso instanciar objetos da classe animal. Animal tem um método abstrato, que é atacar. Então, quem herdar de animal, olha aqui o gato, ó. Gato herda de animal. Daqui para baixo, pessoal, é a herança pura, que a gente já viu, não muda nada não. Gato herda da classe animal. Ah, beleza, eu herdo todo o comportamento. Porém, o gato, ele vai ser obrigado a implementar o método atacar, com a mesma assinatura. Se eu esquecer isso aqui, ele vai me dar uma mensagem de erro, tá certo? Se eu não implementar atacar. Então, veja que agora, se eu esquecer de fazer isso, ele não vai buscar na superclasse e vai executar, não, porque vocês viram que o método abstrato ele não tem implementação. Então, Python vai dar uma mensagem de erro, não é? Então, esse slide aqui, ó, ele mostra, ó, o beabá, né, como é que eu defino a minha superclasse e digo que ela é abstrata. Então, ó, tem essa... Deixa eu ver aqui, ponteiro. Então, ó, tem essa linha aqui, ó, de import, tá certo? Que você já sabe o que é cada uma delas. O ABC, a metaclasse, para eu informar que animal é uma superclasse abstrata.
esse abstract method para poder definir o método abstrato, tá certo? E depois eu crio minhas subclasses, herdando da superclasse abstrata, mas eu sou obrigado a implementar o método abstrato. Ó. E aqui dentro, nas subclasses, eu coloco a observação. Observação não, a instrução correspondente a como um gato, né, ataca, tá certo? Se você tentar, ó, por exemplo, ó, a minha classe animal ela é abstrata. Se eu pegar aqui uma referência gato e tentar instanciar animal, ó, veja, ó, não pode, né, instanciar um objeto da classe abstrata animal, né? Então, ele já vai dar esse errinho para vocês. Podem testar. Deixa eu rodar esse código aqui só para a gente ver. Então, aqui tem, ó, o gato, né? Se eu for tentar aqui, ó, tirar o atacar do gato, aqui, ó, type error, tá vendo? Ele fez essa ligação, sabe que é uma subclasse, né, que é de uma classe abstrata, e não foi implementado o método abstrato, então ele vai reclamar, ok? Rodar de novo, beleza. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, ó, de informação, né, que é interessante. Em Python, tá certo? Essa observação aqui que diz, ó, subclasses de uma classe abstrata em Python não são obrigadas a implementar métodos abstratos da superclasse. Aí você vai dizer, mas Alex, você não disse que é obrigado? Diz, sim, é obrigado você pegar a assinatura do método do mesmo jeitinho, colocar dentro da sua classe, da sua subclasse. Porém, quando você faz isso, o Python já aceita. Se você quiser colocar lá dentro um pass, ele vai passar. Já em Java, ele não vai permitir isso. Quando você diz que um método é abstrato, em Java não tem essa palavra-chave pass que sinaliza ao interpretador Python dizendo, olha, não tem implementação, passe adiante. Como o Python tem isso, eu sou obrigado na subclasse implementar o método com a mesma assinatura, mas se eu não quiser colocar nenhum código específico dentro dela, eu posso colocar esse pass. Mas é claro, se você fizer isso, não tem sentido nenhum você trabalhar com o conceito de classe abstrata, tá certo? Foi sem sentido. A classe abstrata, vejam que ela é uma classe como aquela lá da herança, então tem construtor, você pode criar, definir propriedades, tá certo? E ele vai ser também invocado automaticamente, né, por seus descendentes, tá certo? Mas aí, como a gente sabe, é bom você você prever um construtor especializado dentro de cada subclasse, e aí dá uma chamadinha no init, né? Uma vez que você está sobrescrevendo o construtor que vem da superclasse. E esse aqui, pessoal, é um exercício, tá certo? Tem lista de exercícios que eu disponibilizei para vocês. Tem aqui no slide também exercício. Se eu não me engano, esse exercício aqui tem até o gabarito para vocês acompanharem. Então, fica para vocês aplicarem, né, o que foi visto hoje, tá certo?